Um mapa feito em 1513 mostrava o Brasil antes de qualquer europeu ter explorado o Brasil. E o homem que desenhou isso nunca saiu do outro lado do mundo. Fica até o final porque a explicação real é mais perturbadora do que o mistério. Em 1929, dentro de um palácio em Istambul, pesquisadores encontraram um pedaço de pele de gazela, dobrado entre documentos esquecidos. Quando abriram, ficaram em silêncio. Ali estava desenhado o litoral do Brasil, com detalhes preciosos, com nomes em português. Feita em 1513 por um almirante otomano que nunca pisou na América. E o mais perturbador, ninguém conseguia explicar como. Isso não é teoria da conspiração, é um documento real, guardado em um dos museus mais importantes do mundo. E a verdade por trás dele é muito mais fascinante do que qualquer teoria que você já ouviu. Vem comigo. Imagina um mundo em 1513. Não existe internet, não existe satélite, não existe GPS. Atravessar um oceano era uma aposta entre glória e morte. Cada viagem era um salto no escuro. E mesmo assim, informações viajavam, mapas viajavam, conhecimento atravessava fronteiras que muitos achavam intransponíveis. No centro dessa rede estava um homem chamado Piri Reis. Ele não era um estudioso intocado em uma biblioteca. Era almirante, marinheiro de guerra, sobrinho de um dos corsários mais temidos do Mediterrâneo. Cresceu no mar aprendendo a ler ventos, correntes e estrelas. Lutou batalhas, navegou por rotas perigosas, sobreviveu a coisas que a maioria dos homens da sua época não sobreviveu. E quando não estava no mar, estava estudando mapas. Piri Reis vivia em Istambul, capital do Império Otomano, no auge do seu poder. A cidade era um ponto de encontro entre Europa e Ásia, entre o Mediterrâneo e o Oriente. Mercadores chegavam de todos os cantos com especiarias, tecidos, metais preciosos e com algo muito menos visível, mas igualmente valioso: informação. Em 1513, ele tomou uma decisão ambiciosa: ia reunir os melhores mapas disponíveis no mundo e criar uma síntese, uma visão do planeta como ninguém havia feito antes. E ele conseguiu acesso a fontes que fariam qualquer cartógrafo da época perder o fôlego. Mapas portugueses fresquinhos, produzidos depois das grandes navegações pelo Atlântico. Mapas espanhóis, fontes árabes antigas, tradições cartográficas gregas que remontavam à antiguidade. E segundo as próprias anotações de Piri Reis, nas margens do documento, informações associadas diretamente às viagens de Cristóvão Colombo. Pare aqui um segundo e deixa isso aprofundar. A América tinha sido descoberta pelos europeus em 1492, pouco mais de 20 anos antes. Era tudo novo, tudo incerto. Os primeiros mapas do novo continente ainda estavam sendo desenhados e já havia um almirante otomano coletando essas informações do outro lado do mundo. O conhecimento não respeitava fronteiras. Com todo esse material reunido, Piri Reis se debruçou sobre a pele de gazela. Usou tintas coloridas. Fez anotações detalhadas nas margens. Povos que habitavam as novas terras, animais exóticos que os marinheiros encontraram, características das costas e dos rios. Ele não estava apenas copiando linhas, estava registrando um mundo em transformação. O fragmento que sobreviveu até hoje mostra 3 regiões principais: a costa oeste da África, detalhada com portos e rios. Também a Península Ibérica, centro das grandes navegações da época. E então, o detalhe que deixou os pesquisadores de 1929 sem resposta fácil: a costa leste da América do Sul, o litoral brasileiro, com uma clareza desconcertante,
para um mapa feito por alguém que nunca cruzou o Isto é Atlântico. absurdo, o mapa contradiz tudo o que E foi sabemos. Não aqui pode que a ser história ignorado hoje ganhou as uma fronteiras segunda entre nações camada, são perigosas desde muitos porque séculos antes, junto e com as a anotações elas admiração apoiam uma vieram visão as diferente. perguntas Precisamos erradas. decidir. Como o almirante otomano sabia tanto sobre o Brasil? A resposta que muita gente escolheu foi conveniente e completamente equivocada. Começou a circular a ideia de que o mapa de Piri Reis era prova de algo sobrenatural, uma civilização perdida, tecnologia avançada esquecida no tempo, conhecimento que não deveria existir. E a teoria cresceu, virou livro, virou documentário, virou argumento repetido por décadas. Mas tem um problema. Quando você Percebe a olha o costa do mapa com Brasil no mapa cuidado, de Piri Reis. As percebe algo que os proporções estão defensores do distorcidas em relação mistério ao moderno. preferem ignorar. Sim, as O formas são litoral inexatas, linhas de brasileiro não é comparação assim tão destacam as preciso. Há discrepâncias. Isso distorções, desconstrói o há mito da erros de precisão exata do proporção. mapa. Há regiões que simplesmente não batem com a realidade geográfica. O que existe é uma representação impressionante para a época, feita com os recursos e o conhecimento disponíveis em 1513. Não um mapa cirúrgico desenhado por uma tecnologia que o século XVI não tinha. E a explicação real para o que Piri Reis conseguiu é muito mais interessante do que qualquer mito. O Império Otomano era, naquele momento, um dos maiores centros de troca de informação do planeta. Navios eram capturados em batalhas navais. Mapas eram apreendidos junto com as cargas. Mercadores compartilhavam dados de rotas e costas. Este meridiano corresponde ao do Cartógrafos mapa árabe. copiavam, Sim, e abate adaptavam todos e os conhecimentos combinavam nossos. trabalhos Concordo. uns Vamos dos ajustar outros, esta sem o projeção aqui. menor Boa ideia. constrangimento. Podemos integrá-la sem... Era assim que o conhecimento funcionava. Piri Reis fez o que grandes mentes fazem em qualquer época. Conectou pontos, comparou fontes diferentes, identificou inconsistências, corrigiu o que parecia errado. Ele não As precisou areias pisar brancas no se estendem Brasil por léguas para pelo chão, desenhar o seu palmeiras litoral. altivas Ele e lagos precisou de de forma clara acesso a coloreada, relatos ideal para uma confiáveis, feitoria. vindos É de uma quem técnica havia artesã, estado sem lá, dúvida. e da habilidade técnica para transformar esses relatos em cartografia. Era inteligência coletiva, funcionando em escala global, séculos antes de a gente ter nome para isso. Mas a polêmica maior ainda estava por vir. E ela mora no sul do mapa. No extremo inferior do fragmento aparece uma grande faixa de terra, uma massa continental que se estende horizontalmente, sem nome claro, sem identificação precisa. E foi justamente esta região que alimentou a teoria mais famosa de todas. Algumas pessoas afirmaram que aquilo era a Antártida. E não apenas a Antártida, era a Antártida sem gelo. Como se o mapa preservasse uma memória de quando o continente era habitado, desenhado por uma civilização tão avançada que conseguiu explorar o planeta inteiro e depois desapareceu sem deixar rastros. Soa épico, soa misterioso e está errado. Existe uma explicação que qualquer estudioso de cartografia histórica conhece, mas que raramente aparece nas versões mais populares dessa história. No século XVI, era amplamente aceita entre geógrafos e filósofos a ideia de que deveria existir uma grande massa de terra no sul do planeta. O raciocínio era simples: os continentes do norte eram enormes e pesados. Algo deveria existir no sul para equilibrar o planeta. Essa hipótese tinha nome: Terra Australis Incógnita, a Terra Austral desconhecida. Não era baseada em exploração, era baseada em simetria, em lógica aristotélica aplicada à geografia. E dezenas de mapas europeus do século XVI trazem essa mesma faixa de terra no sul. Não porque alguém tivesse navegado até lá, mas porque parecia racional que ela existisse. Piri Reis estava completamente inserido neste contexto intelectual. Observe os dois A mapas. faixa no A sul do faixa seu sul de mapa não ambos é um revela a segredo mesma convenção guardado por cartográfica, civilizações linhas e perdidas. símbolos É uma idênticos. Essa convenção semelhança entre o cartográfica da mapa de época. Piri Reis e o mapa A europeu Antártida prova o Real só intercâmbio de foi conhecimento oficialmente geográfico. avistada em 1820, 300 anos depois, e o próprio Piri Reis jamais descreveu gelo eterno, temperaturas impossíveis ou qualquer características de um continente congelado. E aqui está o ponto que mais me fascina nessa história toda. Quando você remove o mito, o mapa fica ainda mais impressionante. Porque o que ele realmente representa é um instante único na história da humanidade,
É o momento em que o mundo estava sendo redesenhado em tempo real, em que exploradores europeus ainda estavam chegando de volta de viagens ao Atlântico, com informações que ninguém havia registrado antes. E que esse conhecimento, ao invés de ficar preso nos palácios de Lisboa ou Madrid, já estava circulando até Istambul. Piri Reis não precisava de segredos ocultos nem de civilizações fantásticas. Ele precisava de curiosidade, de acesso e de talento. E tinha os três. O mapa foi esquecido por séculos dentro do palácio de Topkapi, redescoberto em 1929, quase por acidente. E desde então, dividiu opiniões. De um lado, quem enxerga nele é a prova de algo que a ciência não consegue explicar. Do outro, quem vê um documento histórico extraordinário, produto de um momento em que a inteligência humana estava operando em uma escala que a gente subestima. A verdade é que duas narrativas revelam algo sobre quem as conta. A primeira precisa de mistério para se sentir maravilhada. A segunda encontra maravilha no próprio ser humano. Da próxima vez que alguém te disser que o mapa de Piri Reis prova a existência de civilizações perdidas ou de tecnologias impossíveis para a época, lembra disso. A história real já é extraordinária o suficiente. Um almirante otomano, em 1513, reuniu fontes de 4 continentes, cruzou informações de culturas que se odiavam politicamente e produziu uma síntese cartográfica que sobreviveu 500 anos. E isso não precisa de sobrenatural para impressionar. Se esse tipo de história faz sentido para você, deixa o like. É a forma mais simples de mostrar que você prefere fatos que parecem ficção do que ficções que se fantasiam de fato. Se inscreve no canal, toda semana tem uma história dessas por aqui. Grandes mistérios históricos, examinados de perto, sem sensacionalismo e sem atalhos. E comenta aqui embaixo a palavra horizonte, porque foi exatamente isso que Piri Reis fez em 1513. Olhou além do horizonte conhecido e ajudou o mundo inteiro a se enxergar de um jeito completamente novo.